No medo do ridículo, existe uma imagem por trás que você sustenta. Olá, amados e amadas, hoje eu tô aqui para contribuir e compartilhar com você sobre um assunto que me chama muito a atenção e que impacta todo e qualquer ser humano, que é o medo de ser ridicularizado. Você já parou para pensar que um monte de coisa que você não faz é porque você tem medo do ridículo? E de onde vem esse medo? Como é que ele dá origem? O que acontece dentro de nós que nos impede de fazer e de acreditar que podemos viver esse momento da ridicularização? Então eu construí um conteúdo que para mim foi um desdobramento. Então o medo, ele tem dois pontos. O primeiro ponto é que o medo, ele é um gatilho da proteção. Ele é saudável. O medo não é de tudo ruim. O medo sim te protege de viver experiências e te dá limite. Ele é um ato de cuidado também. Quando é que o medo impacta e impede de ser feito? Quando você acredita e gera uma crença que isso que vai ser feito vai gerar uma outra coisa, sendo que você nem fez. E é tão real essa história, porque assim, nós vamos construindo várias informações mentais, inclusive imagens nítidas sobre a consequência de um ato. E o medo de ser ridicularizado é uma dessas construções. Então, em que permeia esse medo de ser ridicularizado, né? Existe o ponto de partida que nós temos a influência da nossa memória de infância. Então, se por algum motivo, ao longo da sua vida, você passou por processos em que você se expressou e as pessoas faziam piadas, em que você mostrou sua individualidade, mostrou seus talentos e fizeram bullying ou fizeram comentários maldosos, você gerou risadas no ambiente, te levou a um constrangimento, essa memória vai estar guardada nessa gavetinha. E todas as vezes que você for por algum comportamento, for por alguma ação que por algum motivo leve a abrir lentamente essa gaveta, naturalmente você vai ter essa reação de ser ridicularizado. Então, sim, é para nos proteger de ter novamente essa experiência que é bem desconfortável, né? E que não é nada leve de se viver. O ponto interessante é que a nossa criança, ela não deixa de existir quando nos tornamos adultos. É claro que uma parte de nós se torna ainda, e até a morte, instintiva. O John Rogers chama essa parte de eu básico. Essa parte instintiva, ela se assemelha com o processo da criança. Então ela reage de uma maneira mais do prazer, da diversão, ela emburra e ela é natural, ela é instintiva a partir do ambiente que você vive. Você não precisa raciocinar, você não precisa estar consciente para ela fazer. É o que é a inteligência terrena, é o que te faz piscar, é o que te faz caminhar, é o que te faz reagir diante de qualquer desafio, diante do contexto, das relações. Ela é, ele chama de nível inferior. Não porque é menor ou porque é ruim, mas é porque é a inteligência do nível físico, né? Nós temos a inteligência a nível físico, a nível da alma, que é o nosso sentir mais profundo. A antroposofia vai nos dividir em trimembração e ela coloca físico, alma e espiritual, né? O John Roger traz eu básico, eu consciente e eu superior. Sempre trimembrado, né? Essa é o nosso jeito inteiro de ser. E quando nós temos medo de ser ridicularizado, o nosso impacto, ele está ao nível físico. Porque a reação é física que você tem. O medo é um registro que acontece no seu físico.
Geralmente você tem um frio na barriga, você tem dor de barriga, você tem esfria seu corpo, você fica vermelho, porque o constrangimento ele traz um processo de reação física. A questão é que quando nós temos consciência disso, muda completamente, porque você passa a educar o seu eu básico diante dessa reatividade. Então, o medo de ser ridicularizado, ele é o impacto, sim, das memórias que esse ser inferior, que essa sua criança interna viveu. E aí abre-se a caixa e aí gera automaticamente um processo de proteção. Proteção. O nosso cérebro é tão perfeito, tão abençoado, que ele quer impedir você de passar de novo por aquela experiência. E aí você recua. Você vai recuar para não ter que passar de novo. A questão é que é uma hipótese. Se você vai recuar, você vai ficar mantendo aquele mesmo padrão. E esse é o padrão do processo da reatividade, do ridículo. Então, todo o processo de mudança na vida que nós realizamos, esse é o gatilho que vem naturalmente. E o que você pode fazer para poder... Vamos chegar lá. Mas primeiro eu quero que você entenda uma coisa. O John Roger fala que o eu básico, ele é responsável pelo corpo físico e ele fará a qualquer custo a manutenção disso. Ele mentirá, ele será desonesto a fim de manter o nível físico e fará todas as coisas que a sociedade diz ser imoral, incorreta, fará tudo isso em qualquer situação. Porque se apresente nesse sentido é quase como um animal, é instintivo. Então essa manutenção a qualquer custo é seu processo de medo de ser ridicularizado e tudo faz com que você mantenha o seu básico ali reagindo, né, naquele campo de tensão, de luta. Isso é um vício. Às vezes estamos tanto ligados a essa reatividade que é um desafio sair dessa conexão. E o ponto que eu quero trazer para você é que existe uma ferramenta em que você olha para essa informação do medo, você tem consciência do que você sente e você começa a educar a sua reação sensorial, o seu organismo sensorial. Então você começa a dar espaço, é como se você não estivesse mais na luta de fingir que aquilo não acontece mais. Não, você vai dar espaço e deixar a emoção vir, deixar a sensação se apresentar e acolher ela. Simples assim. Quanto mais você resiste, mais persiste, já dizia Bert Hellinger. Esse é um exercício da consciência. E por que a consciência é tão importante no processo de mudança? Porque é só no processo da consciência que nós aprendemos. Passamos por várias experiências na vida, isso não quer dizer que você aprendeu. A diferença de aprender em uma experiência e passar para a experiência seguinte é o seu nível de consciência sobre ela. E esse é um exercício que você pode praticar diariamente, todos os dias da sua vida, por um único ângulo. Você pode escolher o que você quer ampliar a sua consciência. No medo do ridículo, existe uma imagem por trás que você sustenta. E eu quero trazer uma pergunta para você. Qual é a imagem que você acredita que pode ser impactada se você fizer algo e por isso vai se tornar ridicularizado? O que vai acontecer de tão ruim com você se você fizer esse processo de mudança? Então nós vamos colocar algumas dicas aí na sequência desse vídeo e você vai poder desdobrar nesse exercício. É uma ferramenta super simples, mas pede de você uma dedicação na expansão da consciência. Afinal de contas, expandir a consciência é iluminar o seu eu e é aprender constantemente com a jornada da vida, pois as bênçãos já foram dadas, agora é fazer.